Jó era um homem íntegro, justo e temente a Deus. Não era apenas respeitado, era admirado por todos que o conheciam. Sua fama de retidão ecoava pelos cantos da terra de Uz, e sua vida era símbolo de harmonia, prosperidade e bênçãos. Tinha 10 filhos, vastos rebanhos, servos numerosos e uma fé inabalável. Aos olhos do mundo, ele era o exemplo do que acontece quando se vive corretamente. Tudo em sua rotina respirava ordem, reverência e cuidado. Todas as manhãs, ele levantava-se cedo para oferecer sacrifícios a Deus em favor de seus filhos, temendo que, porventura, algum deles tivesse pecado em pensamento. Seu temor não era medo, mas reverência. Sua devoção era silenciosa, constante, sincera. Era o tipo de homem que caminhava entre os outros com humildade, mesmo sendo o mais rico do Oriente. Mas foi justamente essa integridade que chamou a atenção nas regiões celestiais. Em um cenário que não pode ser visto por olhos humanos, Deus e Satanás travam um diálogo surpreendente. Deus aponta para Jó como exemplo de fidelidade, enquanto Satanás lança uma dúvida. Será que Jó teme a Deus de forma desinteressada? Não é porque o Senhor o protege e abençoa tudo que ele tem? A partir desse momento, inicia-se algo que ultrapassa as fronteiras da lógica. Jó se torna o centro de uma prova espiritual cuja origem está além do mundo físico. Em questão de dias, tragédias encadeadas atingem sua vida com força devastadora. Mensageiros chegam um após o outro, trazendo más notícias. Seus rebanhos são saqueados, seus servos assassinados, seus filhos mortos num desabamento repentino. E como se não bastasse, ele é atingido por uma doença terrível. Úlceras purulentas cobrem seu corpo dos pés à cabeça. Jó se senta sobre cinzas, usando cacos de cerâmica para raspar suas feridas. Sua dor física é insuportável, mas é a dor na alma que mais o dilacera. Não há explicação, não há lógica, não há justiça aparente. O homem que tinha tudo agora está só, miserável, despido de tudo, exceto da própria fé, ainda e que trêmula. E assim começa a jornada de Jó, não apenas contra a dor, mas contra o silêncio que vem do céu. Imagine tudo o que você ama ser arrancado de você, um a um. Imagine ouvir gritos no meio da noite, mensageiros sem fôlego trazendo desgraça após desgraça, e seu coração batendo tão forte que parece querer sair do peito. Jó viveu isso. A cada batida na porta, o terror crescia. Um servo entra. Rebanhos saqueados, outro entra, empregados mortos, um terceiro, com os olhos arregalados, a voz embargada, mal consegue dizer, seus filhos, todos, mortos. Um vento terrível derrubou a casa onde estavam, e então, o silêncio. Um silêncio que não consola, mas ensurdece, um vazio que grita. A dor é tão real que quase se pode tocá-la. Jó rasga suas vestes, arranca os cabelos, cai ao chão. Mas a escuridão ainda não terminou. Como se o sofrimento emocional não bastasse, seu corpo começa a apodrecer em vida. Feridas se abrem, vermes se multiplicam, o cheiro é insuportável. As pessoas evitam passar perto. Crianças fogem quando o veem. Ele, que antes era motivo de orgulho e admiração, agora é tratado como um monstro, um pária, uma maldição viva. Jó se senta sozinho entre cinzas, raspando as feridas com pedaços de cerâmica, como quem tenta arrancar a própria dor à força. É nesse momento que o medo toma outra forma. Não é mais o medo de perder, mas o medo de já ter perdido tudo e ainda assim continuar vivo. Um medo que corrói a alma, que questiona o sentido da existência. Por que continuar? Por que ainda respirar? E pior, por que o céu está em silêncio? O medo maior não é o sofrimento, é a ausência de resposta, é o vazio do divino. E no silêncio mais profundo, Jó espera. Espera por algo, por qualquer coisa.
Mesmo mergulhado num abismo de dor, algo em Jó não se rompe. Ele se contorce, chora, lamenta, mas em nenhum momento amaldiçoa a Deus. Pelo contrário, em meio às cinzas, ele sussurra palavras que atravessaram os séculos. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa não é a fé de quem entende tudo, mas de quem confia mesmo sem entender. A fé de Jó não é estéril nem fria. É uma fé que sangra, que treme, que resiste. É a fé que sobrevive quando tudo mais morre. E é exatamente por isso que ela é poderosa. Porque é real. Porque se recusa a desaparecer mesmo quando Deus parece ausente. Fé não é ausência de dor. É continuar de pé mesmo quando o chão desaparece. E Jó continua. Ele ora, ele pergunta, ele insiste. Seus gritos ao céu são cheios de angústia, mas também de esperança. Ele sabe que Deus está em algum lugar, e mesmo sem respostas, ele continua chamando. Essa fé desconforta, porque é a fé que não se conforma. Ela não se rende ao silêncio divino. Ela confronta, ela debate, ela luta. Jó não é passivo. Ele não aceita o sofrimento como punição. Ele exige justiça. Ele exige uma audiência com o Criador. E nisso ele nos ensina que ter fé não é abaixar a cabeça, é levantar os olhos, mesmo quando não há luz. E é aí que surge a grande pergunta: o que há por trás desse silêncio de Deus? Por que ele permite que tudo isso aconteça com alguém tão fiel? A curiosidade cresce como fogo, não apenas em Jó, mas em nós. O que está acontecendo nos bastidores celestiais? Quem é esse Satanás que aparece falando com Deus? O livro de Jó nos convida a olhar para além do véu, a entender que o mundo visível é apenas uma parte da realidade. Existe uma dimensão maior, invisível, onde decisões são tomadas, onde propósitos são tecidos com fios que nossos olhos não veem. E cada fala de Jó, cada suspiro, parece ecoar nessa outra dimensão. À medida que os capítulos avançam, queremos saber: Deus vai responder, vai explicar, vai justificar ou vai permanecer calado? A narrativa nos segura pela mão e nos leva para um terreno incômodo, onde não há garantias, onde nem sempre o bem vence no tempo que esperamos, onde o sofrimento não segue lógica aparente. E é justamente aí que a história de Jó se transforma numa jornada de descobertas. Descobrimos mais sobre Deus, sobre nós, sobre a natureza do sofrimento. Cada versículo é uma peça de um quebra-cabeça cósmico. E a cada peça encaixada, a curiosidade só aumenta. Qual é o final dessa história? Como alguém pode sair de tanto horror com a alma intacta? Há algo depois da dor? A resposta virá, mas não da forma que esperamos. Naquele tempo, e até hoje, a prosperidade era vista como sinal de bênção divina. Se alguém tinha muito, era porque Deus aprovava a sua vida. Se alguém sofria, era porque havia pecado, falhado, desviado. Jó, então, se torna um escândalo vivo, um enigma social. As pessoas ao seu redor não sabiam o que fazer com ele. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, viajam até onde ele está e, ao vê-lo de longe, mal o reconhecem. Sentam-se com ele em silêncio por 7 dias. Tamanho é o horror. E então começam a falar. Tentam explicar o inexplicável. Julgam. Sugerem que Jó está escondendo pecados. Acusam com palavras elegantes, mas cortantes. Tentam encaixar seu sofrimento numa teologia simples e rasa. Se você está sofrendo, deve ter feito algo errado. E esse tipo de pensamento ecoa até hoje. Quantas vezes ouvimos ou pensamos: Deus está me punindo? A escassez da empatia humana diante do sofrimento alheio é brutal. Jó não apenas sofre, ele é excluído. Aponta-se o dedo, evita-se o olhar. Ninguém quer se associar à dor que não entende. Ele, que antes era centro de admiração, agora é símbolo de vergonha.
Mas, ironicamente, essa exclusão se torna uma prova social poderosa. Mesmo sem apoio, mesmo condenado pela opinião pública, Jó mantém sua integridade. Ele prefere ser fiel a Deus e mal visto pelos homens do que mentir para agradar os outros. E isso muda tudo. Enquanto os discursos dos amigos se acumulam, Jó permanece em sua dor, mas também em sua lucidez. Ele rebate, argumenta, filosofa. Suas palavras, ainda que cheias de sofrimento, são uma das mais belas expressões da alma humana diante do mistério do sofrimento. Ele não fala apenas com seus amigos, ele fala com o tempo, com os céus, com o próprio Deus. Ele desafia, clama, implora por justiça, pergunta por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. Jó não aceita respostas simplistas, ele cava mais fundo. E é nesse processo que sua dor ganha propósito. Ele nos convida a refletir. Será que a vida com Deus depende apenas das bênçãos que recebemos? Ou será que o verdadeiro valor da fé está em continuar crendo mesmo quando tudo nos empurra para longe? Jó nos desafia a pensar. A dor, aqui, vira portal de sabedoria, e sua voz ecoa através das eras como um chamado à maturidade espiritual. Mais do que buscar explicações, ele busca a verdade. E isso, por si só, já é um ato de fé. É então que o silêncio termina. Deus fala, mas não como esperávamos. Ele não traz explicações, nem justificativas. Ele responde com perguntas. Mais de 70. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus não desce para justificar seus atos, mas para ampliar a visão de Jó. Para mostrar que há uma ordem, um propósito, uma grandiosidade que vai além do nosso alcance. É como se Deus dissesse, você não entende, mas eu estou no controle. E esse momento não é um castigo, é uma revelação. Jó finalmente entende. Não o motivo do seu sofrimento, mas o tamanho do Deus a quem serve. Ele se cala, se prostra, diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O clímax espiritual da história não está no fim da dor, mas no reencontro com a presença divina. Jó é transformado não porque tudo melhora, mas porque ele vê Deus com novos olhos. E nós também. E então, a virada. Deus não apenas se revela a Jó, ele o restaura, mas de forma surpreendente. Ele manda que os amigos de Jó levem sacrifícios, porque eles falaram tolices sobre Deus. E é Jó quem deve orar por eles. O homem que foi julgado, condenado, abandonado, agora é intercessor. E ele ora, e Deus ouve e restaura. Jó recebe em dobro tudo o que perdeu. Novos filhos, novas posses, mais anos de vida. Mas algo mudou. Jó não é mais o mesmo. Ele não é definido por aquilo que tem, mas por quem ele se tornou. Um homem que atravessou o inferno, viu o silêncio de Deus, sentiu a dor mais profunda e, mesmo assim, escolheu confiar. Essa restauração não é apenas material, é espiritual. Relacional, existencial, Jó volta à vida, mas agora com olhos que veem além das aparências. A história de Jó nos fala hoje. Nos fala quando a doença chega sem aviso, quando o emprego é perdido, quando a tragédia bate à porta, quando oramos e o céu parece calado. Jó nos ensina que a fé verdadeira não está nos milagres que recebemos, mas na confiança que mantemos mesmo sem milagres. Ele nos lembra que o sofrimento não é punição e que Deus não nos deve explicações. Às vezes, a vida nos leva ao limite, não para nos destruir, mas para nos revelar quem realmente somos. Jó descobriu a si mesmo na dor e descobriu Deus de um jeito novo. E essa descoberta está disponível para cada um de nós, se tivermos coragem de atravessar a noite escura da alma. Talvez você, que me ouve agora, esteja passando por algo parecido. Talvez esteja se sentindo abandonado.
injustiçado, em ruínas. E talvez, como Jó, você esteja esperando uma resposta, uma luz, um sinal de que não está sozinho. Esse vídeo é para você, para lembrar que mesmo nos momentos mais escuros, Deus ainda está presente. Talvez em silêncio, mas presente, e que a sua história ainda não acabou, que há algo maior acontecendo, mesmo que você não veja agora, que a sua dor, por mais sem sentido que pareça, pode gerar frutos que você nem imagina, que sua fé, mesmo trêmula, é preciosa, e que Deus, o mesmo que falou com Jó, ainda fala, ainda restaura, ainda transforma. A história de Jó não é apenas uma história antiga, é uma experiência viva, um chamado à profundidade, à resistência, à fé que não se dobra. E se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, alguém que esteja passando por dias difíceis. Vamos espalhar esperança, vamos lembrar que mesmo no silêncio há um Deus que escuta. E se você quer continuar mergulhando em histórias como essa, se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa inspirar, confrontar e transformar sua vida. Este é um espaço para quem busca mais do que respostas fáceis, para quem busca verdade, mesmo quando ela dói. E lembre-se, a fé que sobrevive ao fogo é a fé que ressurge em ouro puro. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, você não está só.